Fala galera, beleza? Pintou vídeo novo no canal e dessa vez a gente vai falar agora sobre documentação de código. Assista esse vídeo até o final, você vai saber como a gente vai utilizar a biblioteca chamada GHostDoc para você minimamente documentar seu código aí, já que sua empresa não tem um padrão de documentação, não usa o wiki, nada. Então você consegue aí fazer minimamente a documentação do seu código, gerar um CHM e garantir aí que quem for dar manutenção ou analisar esse código vai ter isso de forma fácil de interpretar. Meu nome é Rodolfo Fonseca, sou engenheiro de software. A gente vai acessar o site da Submain, onde fica aí toda a questão da parte do GHostDoc. Então ele vai falar aí sobre a versão gratuita, a versão paga, Ele fala aqui sobre geração de código a partir de um ponto, no código. Gera um arquivo CHM, então ele fala aqui, gera um comentário XML, a partir do código. Então ele mostra aqui uns exemplos, como que isso acontece, Você consegue montar aqui um padrão de geração, um template, para você documentar seu código. A gente vai mostrar aí o uso dessa ferramenta aí na sua aplicação. Também tem um site da Microsoft, onde você consegue fazer download apartado aí através do Marketplace, Então ele fala da comunidade, versão Community a partir de 2017, você já consegue usar aí no seu Visual Studio. Beleza? Então vamos dar uma olhada no código, ver como vai ficar isso aí. Eu tomei como base aqui nossa solution padrão de projeto, que vocês conseguem ver na descrição do vídeo aí, o GitHub, para fazer download do código e tudo mais. Peguei uma classe aqui, uma controller, como exemplo para a gente utilizar o GHostDoc. Para que a gente instale no Visual Studio, você acessa a área de extension do Visual Studio, Manager Extension, E aí aqui a gente vai pesquisar aqui pelo GHostDoc. Então ele aparece aqui igual a gente viu no site, direto, no meu caso ele está instalado, mas ia aparecer um botão aqui para instalar. Feita a instalação, você restart o Visual Studio e ele já está apto aí a inserir comentário no seu código. Hoje em dia, para a gente comentar aí um método, basicamente a gente entra aí com 3 barras, E aí ele já monta aqui um template base para você explicar aí sobre o que o método está fazendo, qual o parâmetro de entrada e de saída. O GHostDoc não vai fugir muito disso. E o que ele vai agregar aqui são algumas funcionalidades extras. Por exemplo, para poder fazer a mesma ação dos 3 barra, eu uso Ctrl Shift D. Aí ele vai abrir aqui, um formzinho do GHostDoc. Esse caso demora um pouquinho, Porque minha máquina esteja meio lenta, mas ele abriu. Então aqui eu vou colocar aqui o que se trata o meu método post, processa dado de cliente. Então você coloca uma descrição mais completa, principalmente se você estiver lidando com a BFF ou com algum microserviço que exige mais fluxo e complexidade. Parâmetro de entrada, então aqui um request com dados do cliente, E o retorno sucesso ou falha através do status code. Bom, beleza. Com isso a gente tem aqui o nosso summary preenchido, o nosso parâmetro de entrada e o parâmetro de saída, beleza? Então vou dar um salvar aqui e ele vai gerar aqui da mesma forma que é feito com os 3 barras, beleza? Aí você me pergunta, mas então não tem necessidade de eu instalar isso, porque se ele já gera igual o summary, bobeira instalar isso. De fato, se você for só se limitar a isso, não tem necessidade mesmo de instalar. Agora, caso você queira, evoluir isso, então, por exemplo, você consegue incluir de forma automatizada o nome de quem está escrevendo o código, a data e hora, e você consegue também exportar isso para um outro formato. Então, isso é o que na versão gratuita do GHostDoc ele vai te fornecer. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui por padrão, trazer meu nome e a data que eu estou fazendo esse comentário. Então, eu venho aqui na área do Tools, GHostDoc. Eu vou aqui em Options, vou acessar aqui na seção de Rules, e eu venho aqui onde que está a questão de método. Então tem Property, tem Fields e Métodos. Dentro do Métodos eu tenho aqui o Default Documentation.
Nesse caso aqui, como eu estou usando a versão gratuita, o meu método fica limitado a preenchimento do template. Eu vou fazer um exemplo aqui mais preciso com a classe. Então eu tenho aqui uma classe, default documentation, e aí agora sim eu tenho aqui, inclusive eu já fiz um pré-preenchimento aqui para vocês entenderem como funciona. Então eu venho nos 3 pontinhos, e aqui eu posso incluir um texto qualquer, no caso eu incluí aqui Code Behind by Rodolfo Fonseca, né? Eu tenho aqui a environment de date, né? Então eu vim aqui, né? Short name, full name, e aí eu posso agora incluir machine name, né? Com isso, quando eu incluir o meu documentário na minha classe, né? Ctrl Shift D, já vai trazer lá para mim o code behind, tal, aí a data, né, e a máquina que está fazendo e quem que é o usuário que está preenchendo aqui esse método. No caso não tem nenhum parâmetro, porque é o nome da classe, tá? Eu dou um save, ele já cria para mim aqui. Então isso fica automatizado. Aí nas versões, no caso, paga, né, ele é liberado mais opções. Então tem a opção também de validação de texto, estou digitando errado, às vezes escrevo uma palavra errada, ele vai lá e sugere que troque, né. Bom, com o preenchimento aqui do nosso summary, né, no caso da classe, dos métodos, né. Então, feito isso, a gente consegue aí exportar um arquivo chamado CHM, onde a gente vai ter como se fosse uma documentação aí desse código, né? E aí quem precisar olhar isso não precisa abrir o Visual Studio para verificar ou analisar esse código. Standard de tudo, então, no ghost docs, a gente acessa aqui o Build Help Documentation. Ele realmente fala aqui da versão Pro, que eu consigo marcar mais algumas coisas, né? Trazer documentação de níveis de métodos, né? Protect, internal e outras coisas também, gerar, além do HTML Helper, no CHM, gerar outros formatos, né? Mas isso fica limitado à versão Pro. Então a versão gratuita ele já dá aqui o básico pra gente, aqui, tanto é que até na versão básica eu não consigo escolher qual projeto que eu quero, então acaba que vai tudo no vácuo. Beleza, apertei aqui, ele vai gerar o arquivo pra gente, tá gerando. Beleza, acabou que demorou um pouquinho, porque é um processo lento, né, feito pela ferramenta. Aqui ele fala sobre a versão Community, então vai ficar com essa marca d'água aqui, a não ser que você compre, né, a versão Professional. Ele traz aqui, né, em formato de livrinhos, né, falando sobre as classes, então, que no caso a gente fez lá do Mediator, né. Vamos achar aqui, máquina start, segurança, aqui é esse Mediator, namespace. Caso aqui, o nosso caso é controller, né, controller cliente. Ele traz aqui falando sobre a controller em si, né? Então tem um consultor, tem um get, um post, né? No caso a gente entra o post. Ele vai falar aqui, né, do retorno, session file, que ele fala processo de dados do cliente, falando o que é, né? Um exemplo aqui do parâmetro de entrada. E do command também ele mostra o que vai no command, né? Então com isso você consegue ter aí minimamente uma documentação. No caso aqui está vendo o título que a gente colocou lá de forma automática na classe. E você tem a documentação de todo o seu fonte aí que foi documentado, né, no caso preenchido bonitinho lá, o que significa cada coisa, e você consegue navegar aí dentro dessa classe, request, response dos seus objetos, né. Bom, então é isso, pessoal. É um vídeo mais curto, é algo que pode ser que faça sentido para você na sua empresa, pode ser que não seja muito relevante, mas é uma opção e você tem em mente que você já aprendeu isso, você pode usar isso em algum momento. Beleza? Então, obrigado, pessoal. Valeu pelo vídeo. Tá curtindo? Dá aquela força pra gente, se inscreve e até a próxima.